que eu não preciso me apresentar. Sou um companheiro de trabalho, um espírito esforçado, querendo vencer as próprias dificuldades. Pronto, esse é o meu currículo. Um abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Esse nome é um nome responsável, de Dianópolis, Tocantins, lá perto de Barreiras, não é isso? E é por isso que lá conta com generosos amigos do Sul, que foram para lá para cuidar da terra, uma beleza, e por isso é que eu vejo aqui esses sobrenomes um pouco diferentes, a gente pode saber que são irmãozinhos que estão produzindo alimento para o povo, trazendo divisa para o Brasil, gente que deslocou, deixou os seus afetos, pais, famílias e foram para longe para trabalhar. Isso é uma beleza. Parabéns, meus irmãos. E ao povo de Dianópolis que acolheu tão bem. Eu conheço o povo de Tocantins e sei como são generosos na acolhida a todos aqueles que chegam. Nos deram um texto, os itens 11 a 13, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que traz como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados, faz parte das bem-aventuranças, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Jesus, quando deixou um conjunto de ensinamentos espetaculares para toda a humanidade, para todo o tempo, ele faz uma saudação ao povo que estava ali e mostrou para o povo o processo evolutivo humano, não é? Quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos que têm que pagar o boleto, mas não têm o salário mais, a aflição da vida, da luta pela vida e tal, o esforço. Jesus está dizendo: bem-aventurados esses que lutam, porque um dia adquirem a mansuetude. E por isso que logo adiante Jesus fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra regenerada. E logo em seguida, Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É uma coisa que está muito na moda hoje. Fome e sede de justiça. Depois que a gente vence esse primeiro período do nosso processo evolutivo, pobre de espírito, ou seja, não sabe nada, está iniciando o processo evolutivo e tal, até chegar em ter a consciência de ter fome e sede de justiça. Depois Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos. Ou seja, a pessoa compreende a vida. A vida não é pagar boleto. Boleto é importante ser pago para a gente ter a vida e tal, a nossa casa, o nosso conforto dentro do nível de cada um que queira, dentro da luta que se propõe a fazer e tudo mais, não é? Mas os bem-aventurados, os misericordiosos, é quando a pessoa desperta para a espiritualidade. E Jesus diz que os misericordiosos receberão misericórdia. E é por isso que no capítulo 10, Allan Kardec dá esse título ao capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e Allan Kardec traz como exemplo de misericórdia para nós a questão do não julgamento. E é por isso que ele coloca
no item 11 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, dois ensinamentos de Jesus, um ensino e outro a prática, em que Jesus demonstra como é que a gente deve fazer nos processos nossos para que nós não julguemos. Olha o alerta que ele dá para a gente. Olha que coisa importante. Não julgueis. Para quê? A fim de não ser julgados. Tem gente que imagina, quando eu era menino, eu imaginava que era assim, que Deus tem assim um caderno e ele fica anotando as faltas da gente nesse caderno. Deve ser um caderno grande, né? As faltas são muitas e as pessoas também são muitas, né? Fica anotando ali a falta de cada um e depois pune. É um entendimento ainda infantil. Deus não pune, Deus não castiga. Mas como é que Jesus está dizendo? Não julgueis para não ser julgados. Se a gente julgar, a gente vai ser julgado. Deus, por castigo, vai nos julgar. Não é por castigo, é para aprendizado. Para a gente aprender que a gente não deve julgar. Se a gente seguisse o ensinamento dele, a gente não precisaria passar pela aflição. A gente não precisaria, mas como a gente prefere deixar os ensinos do Cristo de lado e optar pela experiência própria, não é? Então, a gente passa pela questão do julgamento. Jesus tem um ensinamento semelhante a esse, em que ele diz: a cada um será dado segundo as suas obras. Tem outro ensinamento igual a esse. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Não por castigo de Deus, mas para que a gente aprenda a não ficar medindo os outros, não ficar julgando os outros. Parece que é uma mania nossa, não é? A gente está sempre vendo o defeito dos outros, né? Se eu perguntar aqui, quem foi Pedro, o discípulo de Jesus? Certamente alguém vai falar: foi aquele que negou Jesus. Se eu perguntar quem foi Judas Iscariotes, certamente todos nós vamos lembrar, né? Aquele que traiu Jesus. Se eu perguntar quem é Tomé, todos nós vamos lembrar, foi aquele que duvidou, quis ver para crer. Né? Será que esses três não fizeram nada de bom? Vocês já notaram que a gente só segura e guarda o defeito? É por isso que é bem-aventurado misericordioso. Misericórdia é uma palavra composta de miséria e córdia. Miséria, todo mundo sabe o que é, né? Tem miséria moral, tem miséria material, tem miséria mental, tem miséria intelectual, tem miséria econômica, tem miséria financeira, tem miséria de tudo quanto é tipo. E córdia é acordo, compreensão. Bem-aventurados os misericordiosos, Jesus está dizendo, aqueles que compreendem o estado de miserabilidade de alguém e, portanto, não condena, porque compreende. E Jesus dá um exemplo para a gente. E o exemplo está no item 2. Olha como é que Kardec era inteligente. Olha a sabedoria de Allan Kardec, porque ele vai em um outro trecho do Evangelho, do Novo Testamento, ele vai lá no Evangelho de João e traz um exemplo, um fato
Não foi um ensino, foi um fato que Jesus mostra como é que a gente não deve julgar. Está no item 12. Eu sugiro aos companheiros para ler. Eu vou contar aqui conforme eu leio e conforme eu entendo. Exemplo de misericórdia dado por Jesus para a gente, que é o guia e modelo da humanidade, né? Então, Jesus nos dá um exemplo assim. A cidade de Jerusalém estava lotada de gente. Tinha gente para tudo quanto é lado. Sabem por quê? Havia duas festas dos judeus, das três mais importantes festas dos judeus, duas eram festas agrícolas. Eles também eram plantadores, não de soja, porque não existia na época. Eles eram plantadores. E os judeus tinham duas festas agrícolas. A primeira, no início em que eles rogavam a Deus que eles tivessem boa colheita. E a última, quando a colheita estava no fim, chamada Festa das Colheitas, em que eles agradeciam a Deus pela colheita farta. Eu fico pensando aqui, é muito bonito isso, não é? É muito bonito. O povo todo se reunia para agradecer a Deus a colheita. Eu vou sugerir aos irmãos aí que são da área, implanta aí em Indianópolis isso. Não seria bom, no final da colheita, dar uma festa? Chama a peãozada, chama o violeiro, faz uma festa, mas agradece a Deus também pela colheita farta. E é por isso que a cidade de Jerusalém estava cheia de gente, porque veio judeu de tudo quanto é lugar do planeta. Planeta, naquele tempo, se resumia àquela faixa da Europa que vai ali de Portugal até o início da Ásia Menor e aquele trecho do litoral da África, da parte norte da África. O mundo era ali, era aquilo. Mas vinha gente de tudo quanto é lugar e às vezes andavam muito. E vinham a pé, 2.000 quilômetros andando a pé. Eu fico vendo na festa da Trindade aqui, que é uma cidadezinha aqui perto de Goiânia, que todo ano vem gente trazendo boi de não sei onde. Mas ninguém anda 2.000 quilômetros, não. No máximo, aí uns 300, 400. O povo andava 2.000 quilômetros para se reunir em Jerusalém para agradecer a Deus a colheita que vai garantir um ano de fartura e não vai ter gente morrendo de fome, e não vai ter problema, e não vai ter situações de desespero, né, por não ter comida quando a colheita era pequena, né, era muito pequena e tal, por conta de seca ou alguma coisa assim. O povo, então, estava atulhado em Jerusalém. As casas das pessoas já não cabiam mais ninguém. As posadas já estavam todas lotadas. O povo fazia cabana nas praças, nas ruas, em tudo quanto é canto, em tudo quanto é lugar. Agora, o interessante é que, nessa ocasião em que João relata no seu evangelho, no capítulo 8, nessa ocasião, somente um assunto se ouvia em toda a cidade de Jerusalém, nos diversos grupos de pessoas
que se reuniam para conversar e tal, e expressar a alegria. Todo mundo só falava da chegada de um novo profeta. Só falavam de Jesus. Todo mundo. E, evidentemente, as autoridades do povo judeu não viam com muito bom humor essa admiração que o povo tinha por Jesus. Eles pensavam assim: olha, se esse homem, se referindo a Jesus, se esse homem chamar o povo para fazer uma revolução, esse povo vai seguir ele, porque olha só a admiração que o povo tem por ele. A multidão toda, todo mundo só fala dele. Então, nós precisamos ou liquidar com esse homem, ou, no mínimo, diminuir o prestígio dele perante o povo. E aí as autoridades judaicas bolavam situações para poder pegar Jesus numa dificuldade em que eles pudessem jogar o povo contra Jesus. E surgiu uma oportunidade relatada por João no capítulo 8 e que Allan Kardec coloca no item 12 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que foi que aconteceu? Uma mulher foi apanhada em adultério. Imediatamente, as autoridades judaicas foram alertadas com relação a isso, ao fato. E elas mesmo cuidaram do caso. Vocês imaginam assim, porque a autoridade judaica, meus irmãos, eram homens importantíssimos. Os homens do Sinédrio, do Senado, do Templo de Salomão, eles tinham uma autoridade que hoje equivale ao STF, ao Executivo, ao Legislativo e ao Poder Religioso, e ao Papa. Eles tinham os 3 poderes, mais o poder religioso, nas mãos deles. Naquele tempo não tinha divisão dos poderes. Eles faziam a lei, cumpriam a lei, executavam a lei, modificavam a lei e ainda ensinavam a religião para o povo. Vocês imaginam homens dessa importância se envolvendo num caso em que deveria ser chamado a uma delegacia, um correspondente a uma delegacia, né, para ir lá resolver a situação da mulher que foi apanhada em adultério e tal. Não. As autoridades judaicas se colocaram à frente da coisa. E eles tinham uma intenção. Qual era a intenção deles? Colocar Jesus em dificuldade. Tentar diminuir o prestígio de Jesus perante o povo. E assim fizeram. E assim fizeram. Trouxeram a mulher da casa onde ela foi apanhada e vieram com ela, sendo trazida pelos guardas, pelas ruas afora, e, evidentemente, o povo veio todo atrás, porque o povo quer saber das coisas, né? A gente quer saber de tudo. O povo veio atrás, curiosos. Nossa, mas os homens do Sinédrio estão se envolvendo nesse caso. Nossa, isso aí vai dar comentário, vamos atrás para ver o que vai dar isso. E eles fizeram isso de propósito, porque eles queriam trazer o povo junto com eles. Para onde eles se dirigiram, levando a mulher? Aonde Jesus estava. E onde que Jesus estava? Ali no meio da festa. Ó, Jesus não perde festa boa, não, viu?
uma festa em que o povo se reúne para agradecer a Deus a colheita que teve, a espiritualidade toda baixa ali. Jesus estava ali no meio do povo, vendo a alegria boa, contagiante do povo em agradecer a Deus pela fartura da colheita que eles tiveram. E os homens do Sinédrio sabiam onde Jesus estava. Não, naquele tempo não tinha GPS ainda, mas tinha espião. Tinha espião. Mal Jesus entrava em Jerusalém, os espiões já avisavam aos homens do Sinédrio: ó, ele está lá no tanque de Betesda, ó, ele está ali na porta das ovelhas, ó, ele está ali. Os homens estavam mapeando Jesus para poder criar uma situação para prendê-lo. E é por isso que trouxeram a mulher. Queriam provocar um embate, uma luta entre Jesus e o povo. Ardilosa e maliciosamente chegaram até onde estava Jesus e, sem muita cerimônia, com a maior da falta das educações possíveis, que nem cumprimentaram, segundo está em João, já chegaram diante de Jesus e já foram falando. Esta mulher, e apontaram para a mulher, foi apanhada em flagrante adultério. Ou seja, não foi adultério por pensamento. Diz a lei, as pessoas maldosas, quando querem fazer o mal, usam muitas das vezes a própria lei que é feita para proteger o povo. Diz a lei que toda mulher apanhada em adultério deve ser apedrejada até a morte. Isso é o que está escrito na lei. E nós queremos saber de você, perguntaram para Jesus. O que você acha disso? Eu pergunto para vocês, meus irmãos, eles estavam querendo um conselho de Jesus? Eles estavam querendo ouvir a opinião de Jesus? Eles estavam interessados na manifestação de Jesus, no parecer de Jesus? É claro que não. Eles queriam criar ali uma situação de grande dificuldade para Jesus, porque Jesus não podia dizer nem sim, nem não. Olha só que dificuldade. Porque se Jesus dissesse sim, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Diz a lei que toda mulher apanhada em adultério tem que ser apedrejada até a morte. O que tu dizes disso? Ué, não está na lei? Então cumpra a lei. Jesus, ele não podia dizer sim. Porque se ele dissesse sim, ele estaria julgando, coisa que ele avisou para a gente não fazer. Estão lembrados lá do Sermão do Monte? Capítulo 7, no versículo 1 e 2, nos dois primeiros, não julgueis para não ser de julgados. Toma cuidado, fica condenando os outros, não. Porque você vai acabar passando pela mesma situação dele. Olha que situação. Mas Jesus também não podia dizer que sim. E aí é que estava a má intenção e a maldade dos homens do Sinédrio. Se Jesus dissesse sim, não está na lei que toda mulher apanhada em adultério tem que ser apedrejada até a morte? Não está na lei? Então cumpra a lei. Sim. Se Jesus dissesse sim, ele seria preso
e crucificado naquele dia mesmo. Sabe por quê? Que havia uma ordem do imperador de que ninguém poderia condenar pessoa alguma à morte. Somente o imperador ou o seu procurador, o seu representante. É por isso que Jesus, quando é preso pela guarda do Sinédrio, ou seja, pelas autoridades dos judeus, eles levam ele para o representante do imperador, Pilatos. Eles tinham que levar, porque Pilatos é que tinha que dar a ordem, por causa da determinação do imperador. Então, Jesus não podia falar assim. Está na lei? Ele não podia falar assim, nós vimos, por dois motivos. Primeiro, se ele dissesse sim, ele estaria julgando. Ele estaria desdizendo tudo que ele ensinou para a gente, de não julgar, de não medir os outros, tomar cuidado com as avaliações maldosas ou tendenciosas que a gente faz com relação às pessoas e tal, os conselhos que Jesus dá para a gente. Mas ele também não poderia dizer sim, porque se ele dissesse sim, ele seria preso imediatamente e seria crucificado imediatamente, por ter descumprido uma determinação do imperador. Era uma traição ao imperador. Então, Jesus não podia falar assim. Mas Jesus também não podia falar não. Olha que situação. Sabe por quê? Naquele tempo, o povo achava que tudo que Moisés escreveu tinha vindo diretamente de Deus. Aliás, tem gente que até hoje acha isso. Né? A palavra direta de Deus não é a palavra direta de Deus. É a inspiração divina aos homens que escreveram a Bíblia, sob a inspiração divina. Não é a palavra direta de Deus. Porque Deus não iria escrever um negócio desse. Toda mulher apanhada em adultério tem que ser apedrejada até a morte. Isso é lei dos homens. Por que não botou? E o homem também, apanhado em adultério, tem que ser apedrejado junto com a mulher. Por que não o homem não? Porque a lei era feita pelos homens. Então era a mulher a culpada da coisa. Mas como o povo todo que estava presente ali, e é por isso que as autoridades do povo judeu, eles trouxeram o povo junto com eles. Que eles pensaram, se ele disser não, não apedreja não, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar para o povo e dizer, olha, ele não cumpre a lei de Deus. E todo mundo teria que apedrejar Jesus. Porque quem não cumpre a lei de Deus era apedrejado. Vocês estão vendo a situação horrorosa que Jesus estava? Se ele dissesse sim, ele seria crucificado naquele dia mesmo. Se ele dissesse não, ele seria apedrejado até a morte. Então, para as autoridades, tanto fazia se Jesus dissesse sim ou não. O que foi que Jesus fez? Está no texto aqui, bonitinho para a gente. Alguns dizem que Jesus se agachou e começou a escrever o defeito dos outros. Essa interpretação eu não engulo, não. Porque se Jesus diz para não julgar, como é que ele ia ficar acusando os outros ali, escrevendo defeito? Não. Jesus estava dando um tempo. Jesus demorou a dar a resposta para dar um tempo para os homens pensarem na besteira que estavam fazendo. Jesus sempre dá tempo para a gente. Às vezes o tempo de uma,
2, 3, 5, 10 encarnações antes da gente passar pela situação que a gente criou para a gente mesmo. Se a gente conseguir modificar, não precisa passar mais, porque a expiação vem para a gente aprender, não é para castigar. Se a gente já aprende, a gente não precisa da expiação. Jesus não podia falar nem sim, nem não. O que fez Jesus? Ele fez aquilo que ele ensina para a gente fazer. Olhou para a mulher. Olhou para a mulher. E viu o drama que ela carregava. Talvez o abandono pelo marido. Talvez o tempo em que ela resistiu e tudo mais. Jesus olhou para a mulher. Mas como ele demorava, e as autoridades judaicas, como todo maldoso é, sempre apressado, porque Jesus podia falar ou sim ou não, ele estaria numa situação muito difícil, ele seria morto naquele dia mesmo. Então, as autoridades, diante do tempo em que Jesus ficou olhando para a mulher, as autoridades judaicas insistiram com Jesus. Vamos, diga, é sim ou não, apedreja ou não, cumpre a lei ou não. E aí Jesus falou aquela célebre frase, que eu tenho certeza que todo mundo sabe de cor e salteado. Eu preciso falar ela? Que frase que é? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Gente, se soltasse uma bomba atômica ali, não provocaria tumulto maior. Dizem que foi a primeira terapia de grupo registrada da humanidade, porque cada um começou a se analisar. Eu não sou adúltero como essa dona aí, mas eu tenho um comércio e lá eu adulterei o peso da balança para me favorecer. Meu quilo lá só tem 900 gramas. Então eu também sou adúltero. Largava a pedra e ia embora. Cada um começou a se analisar até que todo mundo foi embora. As autoridades judaicas, vendo que falhou o plano deles, foram embora também. Eles estavam um pouco interessados na mulher. Eles queriam prender a Jesus. Ficou ali Jesus e a mulher no meio da praça. E Jesus perguntou para ela: mulher, cadê os teus acusadores? E ela para ele: foram embora, Senhor. E Jesus para ela: vai e não peques mais. Meus irmãos, são duas frases que a gente tinha que escrever no para-choque do caminhão, na agenda, na tela do computador, no espelho do banheiro, na porta da geladeira. Duas frases de Jesus. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. E vai e não peques mais. A primeira é um alerta. Atire a primeira pedra. Jesus está dizendo: nós não temos competência para julgar quem quer que seja. Aliás, nós não temos competência para julgar nem mesmo a nós. Tem alguém que lembra da última encarnação aí? Estou vendo, não. Ninguém levantou a mão, né? Tem alguém? A gente não sabe nem da gente. Como é que a gente vai julgar o outro? Que a gente também muito menos sabe do outro. Certa feita, e Chico Xavier ainda morava em Pedro Leopoldo. A nossa família morava em Belo Horizonte. Meus pais sempre iam a Pedro Leopoldo, que é pertinho de Belo Horizonte. E papai ia e tal, participava da reunião, meu pai e minha mãe. E aí, quando eles voltavam para Belo Horizonte, eles contavam para a gente, né, lá, as coisas lá com o Chico.
E meu pai, certa feita, contou um fato muito interessante. Eles estavam ali reunidos, batendo papo e tal, e chegou uma senhora muito chorosa e tal, né? Ela tinha ficado viúva há poucos dias. O Chico deu um abraço nela, falou: "Ô, minha irmãzinha, não chora não. Ele está bem, ele é um grande homem, ele é um vencedor". E a mulher, né, consolada e tal, foi embora. Alguém que conhecia o marido da dona falou: "Ô Chico, ele é um vencedor. Esse homem vivia bêbado, gastava o dinheiro dele todinho na bebida, batia na mulher. Os filhos não tinham comida em casa. Ele é um vencedor?" O Chico é um vencedor, porque nessa encarnação ele não matou ninguém. Melhorou muito. Olha como é que nós não temos competência para julgar quem quer que seja. Não julgueis para não serdes julgados, porque nós não sabemos da vida do outro, nós não sabemos nem da nossa. Nós não temos a mínima condição de avaliar o drama, a situação, as aproximações, os condicionamentos, as coisas que levam as pessoas a tomar essa ou aquela medida, essa ou aquela decisão na vida. E nós não temos a mínima capacidade de julgá-las. Daí porque atire a primeira pedra, antes de julgar o outro, olha para você, analisa. Você mesmo, você com você. E o segundo é uma mensagem de esperança. Vai e não peques mais. Olha que mensagem linda. Vai e não peques mais. Esquece a noite. A noite ontem foi ruim, esquece. O sol hoje está te chamando para você cantar. O sol brilhando é a mensagem de Deus para nós, dizendo: esquece, olha para frente, porque quem olha para trás não é digno. Olha para frente, olha para o teu futuro grandioso. Você um dia será espírito perfeito. Ficam aí esses comentários a respeito dessa passagem minimazinha, pequenininha, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10. Muita paz.